Vou marcar só depois da oração, o temporizador. Temporizador não, cronômetro, né? Cronômetro, Cíntia. Vamos lá. Gente, marca aqui para mim. Não, ia colocar 40 minutos na decrescente. É temporizador mesmo, é. Aleluia! Deixa eu ver, gente, se eu enxergo a Bíblia e vocês. Bom, vamos tentar a sorte. Já. Não, já ligo, já. Deixa eu orar primeiro. A oração não conta no tempo, né, gente? A gente está fazendo um alvo, né, um propósito de estarmos entregando a palavra aqui em 40 minutos. E é um grande desafio, né? 40 a 50, são 40, né? 50 é quando a gente escolhe. Mas amém. 40 a 50. E eu queria orar antes. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós somos tão abençoados, Senhor. Nós somos tão bem-aventurados, Senhor, porque temos te conhecido. Nós temos sido presenteados com a Tua presença, com o Teu toque, com as bênçãos do Senhor. Meu Deus, com a benignidade do Senhor, com a benevolência do Senhor, com as Tuas misericórdias, com a Tua fidelidade, meu Deus. Ainda que nada mereçamos, o Senhor tem nos alcançado a cada domingo, Senhor, mesmo quando a gente não valoriza, Senhor, tantas vezes esse momento de culto ao Senhor. Meu Deus, o Senhor está sempre presente. Quando nós chegamos aqui, o Teu Espírito, o ambiente, a atmosfera já é da Tua presença. E nós queremos te agradecer porque não conseguimos vir se o Senhor nos atrair. Tantas vezes temos dito não, Senhor, aquilo que o Senhor nos chama, a novos momentos, a novas etapas, a novos ciclos. E nós, nessa manhã, nós queremos dizer sim para o Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Apresentamos diante do Senhor cada vida nesse lugar. Apresentamos diante do Senhor cada família representada. Meu Deus, cada pessoa que faz parte, Senhor, desse aprisco, desse lugar. Nós declaramos, Senhor, que somos teus. Declaramos que há propósitos, Senhor. Há propósitos do Senhor estabelecidos nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Faça uma oração comigo, eu digo assim, em nome de Jesus. Eu me apresento, espírito, alma e corpo, ao Senhor Jesus. Eu apresento diante de Deus o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E eu te chamo, Jesus. Acessa cada detalhe, as regiões mais profundas do meu ser e da minha história. Em nome de Jesus, eu renuncio aquilo que é para eu renunciar hoje. E eu declaro, pela fé, diga assim, eu declaro, todos, eu declaro, pela fé, que eu acesso um novo ciclo para a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos de temporizador, né, gente? Agora foi. Abra sua Bíblia comigo em João 5, versículo de 1 a 15. Estou falando que eu vou usar 2 óculos, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande.
Imediatamente, diga imediatamente. Você não ouviu. Imediatamente. O homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Até aqui. Esse é o texto de hoje. E eu creio que Deus tem algo para comunicar para nós nesse tempo. A gente, desde a semana passada, a gente falou um pouco, eu vou passar bem batido sobre isso, né? Foi início do ano novo judaico, né? Do ano civil. E, em seguida, é uma festa que a Bíblia menciona, a festa das trombetas, que para os judeus aponta para algo e para nós aponta para o arrebatamento, para a volta de Jesus, amém? Mas existe um tempo propício, uma mudança. E junto com isso, no nosso calendário, ontem nós entramos na primavera, amém? Então, existem algumas coisas convergindo, sabe assim? Quando tudo vai convergindo. Existem tempos propícios. Existem tempos, porque a Bíblia diz que existe tempo de semear, existe tempo de colher. Existe tempo de chorar, existe tempo de se alegrar. Glória a Deus por isso, graças a Deus. E a gente passa por muitos tempos, mas assim, existe uma proposta, eu creio, para esse tempo de um novo ciclo. Aí talvez você diga, a incredulidade que tenta te alcançar, talvez vai dizer assim, mas nossa Deus, toda hora fala nisso. Porque a vida é cíclica. São novos ciclos o tempo todo. Só que às vezes eu e você estamos andando em círculos. Tá ligado? Eu posso até pregar para jovem agora. Às vezes a gente está andando em círculo e a gente não está fazendo o que seria óbvio. Nossa, que óbvio, né? Novos ciclos, é sempre assim, a vida é cíclica. São 4 estações, né? É uma virada, né? Por isso o nosso calendário é o calendário solar, né? Que a gente fala, o gregoriano. Não é o lunar, mas é o que a gente inicia lá 1º de janeiro, então a gente faz promessas, então a gente está sempre buscando e acessando. A Bíblia fala de novas histórias o tempo todo são novos momentos. É aquele que pecava não peque mais, a mulher adúltera passa a ser uma mulher santa aos pés de Jesus e por aí vai, e tantas outras histórias, é ou não é verdade? Então, existe um tempo propício, eu tenho crido, entendido, acessado, profetizado, tomado isso para a minha vida e entrado num novo ciclo, num tempo de primavera. Você vai dizer assim para mim, não, eu já ouvi você falando sobre isso também. É claro, teve primavera ano passado, tem primavera nesse ano. Talvez por isso, como diz a Stefane, pastor Sérgio, hoje está uma uva. Não, ela falou assim, está um vinhedo inteiro. Eu falei, está vendo? Eu falei, a gente não pode nem ficar junto, porque a gente está tão florido, colorido. A minha sogra veio toda florida. Você acessa um novo tempo para a sua vida? Eu estou só trazendo uma introdução do que eu entendo que o Senhor tem trazido sobre nós. No dia 23, eu acho, que foi dia 23, alguns intercessores, foram 3 diferentes, na verdade. Um texto, Deus falou comigo, e 2 outras pessoas. Um trouxe Isaías 61:3, você não precisa abrir, diz assim, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você cantou isso hoje? Amém? Você, em nome de Jesus, pela fé, eu quero te despertar, para que você assuma essa palavra para você. O outro, Cantares 2, de 10 a 13. Meu amado me disse, levanta-se, minha querida, venha comigo, minha bela, veja, o inverno acabou e as chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar, as figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela.
Outro texto que eu quero liberar sobre a sua vida e a minha vida, Sofonias 3, do 15 ao 18, diz assim: o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, não perca a coragem, porque o Senhor, seu Deus, está com vocês, Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Aí você pode falar assim: o que tem a ver isso com o texto? Era essa pergunta que eu estava fazendo para o Espírito Santo ontem, quando meu marido pediu para eu ministrar hoje, né, amor? Existe um propósito do livro de João, né? Muitos já ouviram isso, eu já ouvi isso. João 20, 31 diz assim: estes, pois, os fatos, né, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que creiais que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Primeiro, eu queria trazer essa abordagem do contexto do texto, né, do livro de João. Então, o livro de João, o propósito do livro de João, ele escreveu cerca de 80 ou 100 anos depois de Cristo, né? Quer dizer, na verdade, todos já tinham morrido, ele já tinha ido para Pátimos, onde teve a revelação, voltou para Éfeso, era o único sobrevivente. Então, mais ou menos uns 70, 80, 100 anos, sei lá, depois de tudo, todo o Novo Testamento já tinha sido escrito, e aí ele escreve o livro de João. Então, o objetivo de João foi o seguinte: existiam muitos mestres, filósofos, pessoas dizendo: não, Jesus não é Filho de Deus, olha, ele não é Deus nada, questionando a divindade de Jesus. Então, João começa o livro de João falando assim: ele é Deus, Jesus é o unigênito de Deus, ele é aquele que era, antes, do princípio, estava lá com ele. Então, o livro de João foi escrito para que você creia. E você crendo, você tem a vida nele. Amém? Tem a vida no nome dele. É simples, né? Então, todas as vezes que eu for ler João, eu preciso ler João da ótica, do ponto de vista de João. João está dizendo assim: Jesus é Deus. E tudo o que ele fez aqui, ele fez porque ele é Deus. E ele fez nessas vidas, ele pode fazer na sua vida. O livro de João, ele não fala aquele monte de milagres, né? Os outros 3 evangélicos são evangelhos sinóticos. A gente fala sobre isso várias vezes, mas é sempre importante a gente voltar nesse assunto, porque às vezes a gente perde a informação. Ou seja, eles repetem muito as informações de formas diferentes. João não. João é um ponto fora da curva, né? Ele vem falando, declarando os 7 eu sou de Jesus vinculado à redenção, porque tem mais eu sou lá, mas ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, são 7, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o livro de João é muito específico, mas o propósito do livro de João é crer que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. Então, a palavra-chave do livro é crer. 100 vezes ela é mencionada no livro. Está escrito aqui na minha Bíblia, da Bíblia Plenitude, eu acho que foi da Plenitude que eu peguei essa informação e eu acreditei. Eu não conferi, mas eu acredito. Você pode conferir. Crer que em qualquer situação há possibilidade para o Senhor. Diga assim: eu crerei. Não. Eu creio que em qualquer situação há possibilidade para o Senhor. Eu creio que Deus levanta de um exército de ossos secos soldados. Eu creio, você crê? Eu creio. Eu creio, gente, eu creio. Eu vivi isso. Você só passa a viver determinadas coisas na medida que você precisa. Porque enquanto você não precisa, você fica até legal assim, no morno. Mas Deus não quer que a gente seja morno. Eu oro no nome de Jesus para tudo aquilo que está te levando para o conforto, que não vem de Deus, seja retirado da sua vida, em nome de Jesus. Tem gente dizendo assim: nossa, mas eu não quero ficar mais desconfortável do que eu já estou. Nem eu.
crer que invernos podem ser mudados e em primavera. Então, o tema do Evangelho de João é a divindade de Jesus Cristo. A sua filiação, só para enriquecer, né? É apresentada de forma clara, vinculada ao Pai. Jesus é o unigênito do Pai, versículo 14, capítulo 1. Não vou falar os versículos, né? Apesar de que todas as coisas foram feitas por Ele e de que a vida estava nele, o Verbo, todavia, se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não fala do seu nascimento, porque ele era no princípio. Não fala a respeito da sua infância, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. No livro de João, Jesus é chamado de Verbo, Criador, unigênito do Pai, Cordeiro de Deus, a revelação do grande eu sou. Eu já falei um pouquinho do autor, que é João. Em João, a divindade do Cristo é guardada. Ele não fala de muitas parábolas, ele faz discursos extensos, os milagres que ele escolhe 7 milagres, especialmente assim a dedo para colocar, não são os mesmos dos outros evangelhos, né? E tantas outras coisas, mas eu acho que já deu para a gente começar a ver o livro com a visão de João. Era um João vindo da revelação do Apocalipse, né? Da revelação que é o Apocalipse, né? Era um João vindo da ilha de Pátimos. Ele já tinha visto a revelação, gente. Quando ele escreveu, ele já tinha tido aquela viagem do céu, né? Então, esse texto, agora a gente vai para o texto. Faltam 26 minutos por aí. Esse texto, qual é a cena? Jesus vai para uma das festas obrigatórias em Jerusalém, provavelmente é a Páscoa, mas talvez Pentecostes, trombetas, enfim, tabernáculos, não sei. Mas dizem que provavelmente a Páscoa. E ele entra na cidade, ele está indo para o templo, porque ele era judeu, então ele ia diariamente no templo, ele ia para todas as festas obrigatórias, ele ia ao templo. E ao invés dele entrar no templo, ele vai para um tanque de Betesda, que ficava perto do templo, perto da porta das ovelhas. E aí tem várias pessoas falam sobre isso. Eu gosto de ver a Israel Coaline, que é uma judia, né, cristã, que ela fala sobre a história. Eu gosto de ver o Rodrigo Silva, que fala sobre arqueologia. Mas era um lugar, era tipo, eles mostram, né, tipo 2 retângulos, um sobreposto do outro, porque você vai construindo em cima, com acho que 5 entradas e escadas que desciam para cisternas. Então, existia uma lenda, existia um misticismo, né, em relação a isso, que aquele que se jogasse, que um anjo, em determinado momento, ele balançava as águas, e aquele que mergulhasse nas águas, ele era curado. Então, aquele paralítico que não tinha entrado no templo, que não podia entrar no templo, salvo engano, não podia, né? Eu acho que não, tenho quase certeza. Eu escrevi isso, mas como eu já tinha escrito há muito tempo atrás, eu não voltei a pesquisar. A gente não sabe, aqui nessa versão diz que ele tinha 38 anos, mas algumas versões dizem que ele estava lá há 38 anos. Então, se ele tinha 38 anos, ou se ele só estava lá há 38 anos, a gente não sabe exatamente, mas ele estava enfermo há 38 anos. Então, talvez a família dele estivesse indo para a festa, ou para o templo, ia para a festa, todos iam para a festa, eles deixavam ele ali em algum lugar, entravam no templo para sacrificar, e ele não podia entrar, e ele ficava ali. Talvez ele ficasse ali direto, eu não sei, a gente não sabe. Mas a verdade é que a Bíblia menciona um homem paralítico, doente, há pelo menos 38 anos, que tinha uma expectativa, que tinha um olhar, ainda não tinha desistido. Olha que coisa curiosa, a gente critica muito ele, né? Porque Jesus pergunta, quando Jesus se apresenta para ele, pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Aí ele diz assim, Senhor, mas antes de mim, tem gente que tem amigo que coloca no tanque. Não foi isso que ele falou, né? Mas é isso que ele quis dizer. Tem gente que tem mãe, que tem pai, que tem irmão, que tem gente do lado que vai jogar no tanque, mas eu não tenho ninguém. Talvez até já tenha tido uma época, né? Mas 38 anos não é qualquer um que vai ficar do seu lado durante todo esse tempo, né? Crendo junto com você. Aquele homem estava ali, na verdade, aquele tanque era vinculado a um deus deles. Era um lugar pagão. Era um deus pagão.
Mas ele estava ali buscando uma cura sem desistir. Sem desistir, apesar dos limites dele, apesar das dificuldades dele. Então a cena é essa. Vamos lá, vou voltar para cá, que senão não vou cumprir meu horário. Jesus vai para uma das festas obrigatórias. Antes de entrar no templo, ele interrompe o seu caminho para ir de encontro a um homem. Diz assim, eu. A Bíblia diz que nesse lugar havia uma multidão de enfermos. Talvez multidão seja uma forma de falar, mas era um lugar muito grande. Na festa havia uma multidão de pessoas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus para e ele desce nas escadinhas, ele vai lá na cisterna, ele vai atrás de um homem que ele sabia que estava enfermo há 38 anos. Ele sabia, ele conhecia a condição daquele homem. O local, eu já falei um pouco, era um tanque, piscinas de templo para os pagãos. Essas piscinas também se popularizaram entre os judeus. Betesda significa lugar de misericórdia, mas não era um lugar de misericórdia de Deus. Era um lugar de misericórdia porque aconteciam, eles criam que aconteciam algumas coisas ali, algumas curas. Situada perto da porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas para o sacrifício. Aí, tem algumas versões do que se fazia com aquela água da cisterna, mas era uma água que ia para a cidade, e que possivelmente tinha sido durante um tempo de purificação para os judeus, ou que recolhiam a água dali para limpar as ovelhinhas, para o sacrifício, enfim. Isso não, para nós, nesse momento, não é importante. Mas os doentes eram deixados ali, talvez por não poderem entrar no templo, excluídos. A porta das ovelhas era o lugar mais próximo que os doentes podiam chegar do templo. Então, ele estava ali. Então, quem são os sujeitos dessa história aqui? Minimamente, né? Jesus, uma multidão de enfermos, um paralítico. Aí a gente pode acrescentar alguns discípulos, mas não diz, né? Talvez ele tenha descido sozinho, deu um perdido nos discípulos, ou simplesmente, eu não achei discípulo aqui, mas pode ser que tenha. Ou eles estavam lá e a Bíblia não menciona, ou eles não quiseram mesmo ir, que afinal de contas não era um caminho tão acessível, talvez, né? Uma multidão de pessoas para a festa, então tinha muita gente. Mas o foco de Jesus era uma pessoa. Então, qual é a história desse homem? Um paralítico, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, porém sem desistir. Mas esse homem estava preso a crenças. Diga assim, eu não serei preso a crenças limitadoras. O meu passado não vai me segurar, não vai me deter. Em nome de Jesus. O que eu creio que o Espírito está nos chamando nessa manhã? Para que a gente possa lidar com o nosso passado. Porque para acesso a um novo ciclo, acho que eu já falei isso, né? Para acessar um novo ciclo, eu preciso fechar o antigo, porque senão eu vou rodar em círculo. Então, aquele homem, quando ele fala, eu não tenho ninguém que me jogue, que me coloque no tanque, diante do autor e consumador da própria vida, claro que ele não sabia que era Jesus, diante daquele que tinha falado no capítulo 4 para a mulher samaritana, é que se você crê em mim, do seu interior vão de rios de água viva. Não, esse não, eu estou confundindo. Mas assim, eu tenho a água para te dar, para a vida eterna, diante desse Deus vivo, poderoso, diante dele, ele não enxergou a ação de alguém. Ele nem mesmo falou assim, você pode me jogar no tanque? Ele só disse assim, o que aconteceu comigo? Olha o que aconteceu comigo. Eu não consigo, eu não dou conta, eu já tentei, eu fui abandonado. Eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor. O livro de Ageu, eu não vou ler, no capítulo 1, e hoje quem está fazendo a leitura sistemática pelo aplicativo, hoje é Ageu 1 e 2, né? Os primeiros, depois Zacarias, se não me engano. Ele diz assim, considerai o vosso passado, porque Deus está chamando o povo para um sacode, né? Então, Ele está chamando o povo para considerar o passado. Algumas pessoas dizem assim,
excesso de passado, vê se é isso, Rafa, pode te levar para a depressão. Excesso de presente pode te levar para o estresse. O excesso de futuro pode te levar para a ansiedade. Então, o que eu preciso fazer com o passado? Diga assim, considerar. Eu preciso olhar para o passado e considerar, porque, por exemplo, em Ageu, o povo estava sendo exortado. Você tem semeado muito e colhido pouco, porque você está cuidando das suas casas, mas não cuida da minha. Deus está falando isso para o povo, né, gente? Se Deus falar com você, ok. Então, a gente às vezes precisa considerar, olhar para trás e falar, realmente, isso eu poderia ter feito melhor, realmente, isso eu entendo, talvez tenha acontecido por esse e esse motivo. É importante eu considerar aquilo que passou. Beleza, é importante e tantas vezes é fundamental, mas eu preciso, está na hora de cancelar as dívidas. Jesus já rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Talvez o maior credor seu seja você mesmo. Talvez você seja credor do outro. Talvez tenha uma dívida mesmo de pecado, porque nessa palavra especificamente, nessa passagem, aquele homem havia pecado. Ele realmente tinha pecado, mas mesmo ele tendo pecado, mesmo num lugar de paganismo, mesmo não buscando ao Senhor, ele estava buscando outros deuses, Jesus vai ao encontro dele. Ele não foi pedir nada. A maioria das vezes Deus se move em prol do homem, se a gente busca. A gente vai ver vários textos nesse sentido. Quando a gente busca, a gente encontra, e os próprios milagres de Jesus, mas aquele homem especificamente, Jesus, ele, ao invés de entrar no templo, ele desceu, e ele foi encontrar aquele homem num lugar de dor, no lugar do passado, no lugar de abandono, no lugar da rejeição. Mas é necessário, eu creio que Deus nos chama hoje para um tempo de abandonar o passado, considerar, perdoar, cancelar dívidas e abandonar o passado para acessar um novo ciclo. Nós precisamos lidar com o passado, com culpas reais e irreais. O homem estava apegado à rejeição, ao abandono e à impossibilidade. É óbvio que a sua história do passado determina quem você é hoje. É óbvio. Mas quem vai determina o seu presente, o seu futuro é o Senhor. E a Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem. Diga assim, Jesus é o mesmo ontem. Ele é o Deus que entra no meu passado, porque Ele não é só homem, Ele é Deus. Jesus é Deus. Então João está falando de um homem que é Deus, o Cristo, a encarnação do próprio Deus. Meu Deus, o Senhor te chama hoje para entregar o seu passado, para deixar para lá e para acessar o presente. O próprio Deus estava diante do paralítico, mas ele estava preso no passado e nas impossibilidades, isolado, marginalizado, sozinho e sem esperança, mas ele não desistiu. Ele estava ali. Isso me choca, gente. Me choca. Talvez pecados não perdoados, talvez algumas situações na nossa vida, a gente precisa talvez deixar pessoas irem. Parar de olhar lá para trás, mas se eu tivesse feito aquilo naquela época, aquela escolha, talvez tivesse dado super certo, talvez tivesse dado errado. E o certo do nosso ponto de vista é um, do ponto de vista de Deus é outro. O passado já foi. Deixar o passado para trás, não é de qualquer jeito, mas eu creio que nessa manhã, a Betânia teve uma visão na intercessão também, nessa manhã Deus tem uma cura para o seu passado. Deus quer endireitar, levante a sua mão, vai, levanta a mão, vai. O Senhor quer endireitar os meus caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para entrar no seu consciente, no seu inconsciente, na sua história, nas dores, sejam elas quais forem, e fazer uma transformação tão imensa que nem você vai acreditar, que você vai olhar, meu Deus, o que aconteceu? Eu nem sabia que eu estava doente, e agora eu estou curada? Eu nem sabia. Estou gritando, gente. Há controvérsias, né? A gatinha. Glória a Deus, gatinha. Olha, tá vendo? Jesus te ama. Qual a situação das nossas vidas que está nesse estado? Qual é o problema que nos detém por tanto tempo?
O que nos causa paralisia? Em quem ou no que eu tenho esperado para o milagre? Você sabe que uma coisa curiosa, quando a gente vive uma situação muito tempo, a mesma situação, sendo boa ou ruim, a gente fica acomodado a ela. Parece que faz parte da nossa identidade, parece que é quem nós somos. Esse homem nem tinha nome, era um paralítico. Aquela gordinha, né? Aquela gordinha, Cíntia. Aquela gordinha, não é Cíntia. Estou dando um exemplo superficial, né, gente? Mas não é ou não é? Mas não é esse nome que Deus tem para a sua vida. Ele não quer que você fique acomodado nessa estrutura, nessa formatação, nessa consolidação, nessa amálgama, nessa fortaleza que te prendeu dentro. Não é isso, não é isso, não é isso. O Deus poderoso, Deus real, invisível, mas real, se apresenta diante de nós hoje. E Ele propõe para você o passado e o inverno. E Jesus se apresenta hoje e fala assim, entra na primavera, entra nos novos frutos, acessa as vestes de louvor, acessa o óleo de alegria, fecha a porta do passado, larga a mão das suas dores, deixa a culpa para lá, deixa o ressentimento para lá, tira essa pessoa que você está carregando nas costas. É tempo de acessar o novo. Até quando ficaremos nas perguntas e lamentações e comparações? Como a gente é bom para comparar, né, gente? Meu Deus. E como é que eu estou respondendo as perguntas que Jesus me faz? Será que quando Ele me pergunta, Cíntia, você quer ser curado? Eu falo, Senhor, mas o Senhor não está entendendo. Olha só, olha o que fizeram comigo, olha o que eu fiz. Olha isso, olha aquilo, mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse agido, mais. Eles perguntam, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer a primavera, você quer a mudança, você quer um novo ciclo? Então, deixa para lá o passado, abandona a estrutura antiga, porque no novo ciclo, você tem que levantar e andar. Você tem que levantar e carregar a sua maca e andar. E Jesus desafia, gente, num sábado. Era um dia que os judeus diziam, não pode fazer. Eles diziam assim, eu sou todo poderoso, eu faço. Sabe aquela voz que diz assim, não vai acontecer, é impossível, não pode. Deus fala para você, eu sou todo poderoso, eu posso, eu faço o que eu quero, onde eu quero, com quem eu quero, no tempo que eu quero. E eu digo, Senhor, queira o Senhor, queira o Senhor. Podem reviver esses ossos? Podem, Ezequiel. Deus fala, Ezequiel responde para Deus, tu sabes, Senhor. E eu digo para Deus, Senhor, tu sabes, Senhor, queira o Senhor. Queira o Senhor, diante do discernimento, dos textos que a gente tem recebido nesse tempo, eu creio firmemente que é um acesso que o Senhor está nos abrindo para essa nova realidade, esse novo tempo. Gente, alguém estava dando testemunho. A Stefane, gente, a pastora Stefane está com as crianças. Ela estava dando testemunho de um cara do Uber, né? Que estava ela e umas irmãs. E aí ele estava falando o testemunho dele, falou que a mulher dele estava orando por ele. E ele se converteu vendo filme pornográfico. Que Deus alcançou ele vendo filme pornográfico. Alguma coisa aconteceu com ele, ele lembra exatamente que foi nesse dia. A mulher dele estava dentro da igreja, orando. Oi? Ela estava orando, ele se ajoelhou, né? Ele se ajoelhou vendo filme pornográfico. Então, não importa. Não importa. Ou a gente crê que Deus é assim, ou então a gente não está crendo em Deus. 38 anos. Gente, quem tem menos de 38 anos aqui? Vai, levanta a mão, vai. Quase lá, né? Você sabe de uma coisa? A gente se move tantas vezes no Cronos, mas o Senhor quer que a gente se mova no Kairos, no tempo de Deus. É na eternidade. É na eternidade.
Porque a proposta que Ele tem para nós é na eternidade, né? Vida eterna. Então, eu já falei, da proposta da primavera, o movimento de Jesus. Jesus se move na direção do homem. O homem esperava que águas paradas mexessem diante dele e se apresenta. E diante dele se apresenta aquele que pode dar águas para jorrar para a vida toda. Jesus foi na direção dele. Ele não responde aos seus lamentos. Ele simplesmente opera o impossível. Existe um chamado para nós esquecer. Os Filipenses 3 diz assim, Paulo fala assim, porquanto uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você não consegue prosseguir se você não deixar para trás o que tem que deixar para trás. Por isso que às vezes a gente parece que está carregando corrente, arrastando corrente, é o ditado? Mas as correntes no nome de Jesus nessa manhã são cortadas. Eu quero declarar nessa manhã fortalezas abertas, sofisma destruídos, correntes partidos, relacionamentos que te seguram no lugar onde não é para você ficar, no nome de Jesus, desligado. Declaramos desligamentos de almas nessa manhã, de almas que estão envolvidas, enroladas, mas que não é para estar, porque Deus tem algo para a sua vida. Isaías 54, iníciozinho, ele fala assim, porque você vai se esquecer, canta alegremente, ó estéril, tu que não deste a luz, alegra-te e exulta com alegre canto. De novo, gente, eu nem tinha me ligado que ele fala, chamar com alegre cântico. Por quê? Porque você vai se esquecer da vergonha da tua mocidade, no caso do povo de Israel era a escravidão do Egito, e do opróbrio da tua viuvez, do cativeiro da Babilônia. E assim somos nós, escravidão e cativeiro. Mas Deus diz para nós nessa manhã, você vai se esquecer, pode começar a cantar, pode começar a adorar, porque é tempo de você esquecer o que passou e acessar o novo. Segura aí, em nome de Jesus. No livro de Ageu, no capítulo 2, ele vai falando da construção do novo templo, e o novo templo não era tão bonito quanto o templo de Salomão, a gente já falou sobre isso aqui, e eu não sei se é no livro de Ageu, de Esdras e Neemias, né, que eles são todos contemporâneos, que fala que eles começaram a cantar e adorar, mas ao mesmo tempo tinha vozes de choro, porque os mais velhos choravam, porque o templo não era tão bonito quanto o templo antigo, e os mais novos celebravam. Mas sabe o que diz em Ageu 1? Deus fala assim, você considerai o vosso passado, você tem semeado pouco e colhido, semeado muito e colhido pouco, e Deus fala assim, trazei a madeira ao monte, sacrifique, dessa madeira eu vou me agradar. O Senhor requer de nós o nosso pouco. O Senhor é o Deus que trabalha com humildes começos. E aí o povo uns estavam adorando, celebrando, e outros chorando, olhando para o passado, dizendo, mas foi tão bonito, era tão bom, mas isso e aquilo. Nem o que foi bom, nem o que foi ruim pode nos segurar, porque existe uma novidade para nós, existe um caminho para nós, e o Senhor quer aplainar os nossos caminhos nessa manhã. Eu creio nisso, para que a gente possa passar veloz por Ele. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer entrar na nova estação, no novo ciclo? Aleluia! Jesus dá 3 ordens que contrariam a religião e todas as possibilidades. Levante-se, toma o teu leito e anda. Oh, meu Deus, aquele homem não estava sacrificando no templo, aquele homem não estava buscando a Deus, aquele homem estava lá buscando alguma coisa, cheio de dor, cheio de doença, cheio de pecado, e o próprio Deus se apresenta diante dele e fala assim, olha, a gente não precisa conversar não, eu vim aqui só fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que aquele homem foi curado no físico e na alma. No físico e na alma. Como a gente pode esquecer? Quando Jesus nos toca, como a gente pode esquecer? Não importa o tempo decorrido, não importa a sua impossibilidade, Ele é o Deus que chama a existência, o que não existe, como se já fosse, em dias improváveis e no meio de uma multidão. E no meio de uma multidão. E eu quero encerrar com Sofonias 3, finalzinho. Se eu achar Sofonias agora na minha Bíblia, né, gente? Eu vou achar. Não, é antes, peraí. Vai indo, depois de Amós.
Depois de Obadias, depois de Jonas. É isso aí. Depois de Abacuque, né? É depois de Ageu, não é, gente? Gente, o pessoal que era de escola dominical sabe, né? Decorou. Hã? Ih, já estou depois de Zacarias. Gente, que vergonha. A pastora não achou. Achei, gente. Só Deus é fiel. É antes de Ageu, gente. É antes de Ageu. Olha que coisa fácil. Não, antes de Ageu. Podia estar em ordem alfabética, né? Mas não está em ordem cronológica. Mais ou menos. Gente, a pessoa está falando até heresia aqui. Sofonias 3, do 17 ao 20. Eu queria que você prestasse atenção. Olha lá. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Se eu enxergar. Ele diz assim, o Senhor, eu já li até o início dela, mas o final não. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Diga assim, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. E eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Você recebe essa palavra sobre você? Nós, os necessitados, nós, os doentes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, falta 1 minuto e 41 segundos, mas eu já entreguei o que eu precisava entregar. Eu peço que você fique de pé e nós vamos orar nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Porque a obra é do Espírito, não é minha. A obra não é sua nem minha. É do Espírito. E Ele já está agindo. Não deixa que dentro de você tenha perverso coração de incredulidade. Gente, a Bíblia fala que a incredulidade, Hebreus, fala, que a gente não deve ter perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Meu Deus. Feche os olhos. Enquanto a música vai ser ministrada, nós vamos orar. E eu quero te pedir para você fazer 2 coisas. A primeira coisa é você apresentar diante do Senhor tudo aquilo que diz respeito ao seu passado e que ainda te dói, ou aquilo que você nem lembra, mas que você apresente diante do Senhor e fala, Senhor, entra onde eu não consigo entrar, onde eu não sei entrar. E a outra coisa, pela fé, eu te peço que você comece a declarar que você está acessando a novidade de vida. Se você precisa chorar no primeiro momento, gritar, se rasgar, não importa. Mas uma coisa eu te peço nessa manhã, abandona. Abandona, fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Teu é o poder, Senhor. Senhor, Teu é o poder da ressurreição e da vida. O Senhor é a ressurreição e a vida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Uma palavra, Senhor, de deixar para trás o que ficou e de acessar a novidade que o Senhor tem para nós. Senhor, nós não queremos, Senhor, não queremos migalhas, Senhor, porque nós somos filhos, nós queremos comer do pão. O Senhor tem pão para você. Não é migalha que Ele tem para você, o Senhor tem pão para te dar. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que haja uma nova formatação em nós, que haja uma nova estrutura em nós, para recebermos, Senhor, do vinho novo, é necessário odres novos. Ah, meu Deus, nessa manhã, nós apresentamos diante do Senhor as nossas dores,
apresentamos diante do Senhor as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, apresentamos diante do Senhor as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos caminhos. Te pedimos perdão, Senhor, te pedimos perdão, Senhor. Perdoamos, Senhor, os nossos ofensores. Senhor, perdoamos a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Luto e festa, a vergonha em glória, traz beleza, Ele traz cura, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, vida ao que está morto, faz de ossos soldados, Ele abre no mar um caminho, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Declare isso como uma verdade. Torna o luto em festa,
vergonha. Ele transforma. Traz beleza. Vai aumentando o volume da tua voz. O Senhor pode fazer. Deixa essa verdade entrar dentro do teu coração. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O inverno se foi. Filha de Jerusalém. Filha de Jerusalém. O inverno se foi. Há novas coisas, novas possibilidades que se abrem nesse dia. Palavras de vida. Oh! Restauração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh, Senhor, continua com seus olhos fechados. Sabe, o povo estava atento, estava preocupado com a estrutura do templo, mas o Senhor estava interessado na glória do templo. Não interessa a estrutura, interessa que a glória Ele derrama sobre nós, Ele derrama sobre a nossa história, Ele derrama sobre as nossas vidas. A natureza é dEle, a natureza é dEle, o ouro é dEle, a natureza é dEle. Senhor, nós profetizamos transformação, nós profetizamos mudança de rumo, nós profetizamos entrada na terra, acesso à novidade. Nós, em nome de Jesus, profetizamos um novo posicionamento, um novo posicionamento, um novo posicionamento. Arabaxelebele cantaraba racantarabarabaxei, torabere cantarabarebere rabaxei, telebere ri cantarabaxelebe cantarabaxaia. Mudança nas casas, mudança nos trabalhos, mudança no interior, mudança na mente, mudança no coração. Nós proclamamos um exército poderoso sendo levantado. Profetizamos, as vinhas estão em flor. Profetizamos novos frutos, profetizamos novas flores, profetizamos novas cores. Em nome de Jesus, declaramos mudança na audição, mudança na visão, mudança nas sensações, mudança nos sentimentos. Toca, Senhor, os corações aqui nessa manhã. Toca as pessoas que estão ouvindo nessa manhã. Muda, troca, change, troca, change, troca as percepções, troca as percepções, troca o entendimento, troca as roupas, troca as vestes, redime a história, levante as suas mãos, feche os seus olhos, seja sincero, faça uma oração sincera, fala: Senhor, eu nem sei o que eu preciso abandonar, mas eu estou aqui, me dá, Senhor, o acesso à novidade, em nome de Jesus. Peça mais, eu quero mais. Eu quero mais revelação, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua visão. Eu quero mais da Tua vida.
Eu quero mais de Ti, eu quero mais alinhamento. Diga comigo em nome de Jesus. Diga comigo, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, alinha os meus caminhos aos Teus, endireita as minhas veredas. Eu renuncio ao passado, eu renuncio às obras das trevas, e eu declaro que o poder do inimigo não me alcançará, porque eu tenho um dono, eu pertenço a Jesus, e eu declaro, eu recebo a proposta que Ele tem para mim nessa manhã. Eu me posiciono e eu acesso a novidade de vida, a novidade da terra, em nome de Jesus. Amém. De uma forma bem simples. Eu estava ali meditando nesse texto. E a minha irmã, que está bem rouca, quase não conseguiu ouvir ela falando, está com muita dificuldade de falar, mas vem na mesma direção. Aquelas coisas que vão se encaixando do Espírito. Uma das perguntas, ou a pergunta que Jesus fez àquele homem, foi: o que queres que eu te faça? Você faz esse tipo de pergunta dessa para pessoas que já estão desistidas. O fracasso é algo que nos marca de uma forma que a gente fala: não tem mais jeito não, já era, é sepulcro, morreu, acabou, não vai mais viver, não vai mais florescer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós acabamos de ler esse texto. Ele é Deus e chega de forma surpreendente. Ele chega em momentos que ninguém mais está dando crédito. Ele é aquele que acredita a nossa posição. Amém? Embora ele ficou todo embaraçado, começou a dar um monte de desculpa. Meu irmão, pouco importa as nossas desculpas. Se nós estivermos no lugar certo, na hora que Deus chega, a resposta ela é ativada. Amém? E a gente vai cantar esse finalzinho desse refrão. Ouça Deus chamando você. Vai marchando, vai andando, vai pegando tudo que aquilo que te militou, que te segurou, que te levou para um lugar de você ficar num cárcere. Vai tomando agora e vai posicionando e vai andando e vai arrancando e vai avançando e vai avançando e vai avançando, porque agora é o nosso lugar. Porque Deus, quando tira ele da paralisia, agora ele fala: agora toma o teu leito e anda. Amém? O problema é que às vezes Deus está nos desatando, Deus já está nos libertando, nos curando, e a gente continua na ideia, na paralisia. Não, acabou. Amém? O inverno passou, a primavera chegou, a resposta que Deus, Ele chegou para nós, Ele está dizendo: toma esse negócio, agora anda. O profeta Ezequiel fala para Deus: Senhor, Tu sabes, e Deus fala assim: profetiza. É exatamente isso. Existe um posicionamento que o Senhor tem para nós. Não é mais assim: ah, Senhor, Tu sabes, ah, Senhor, eu tô, né? Não, aqui é assim, ó, aqui não. Aqui não. Pode pegar suas coisas e vai embora, Satanás. Aqui não. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Eu vou entrar, eu vou acessar. Porque quando Josué entrou, Josué foi comissionado, Moisés já tinha morrido. E Josué ia acessar a nova terra. Na nova terra ele ia precisar guerrear. Na nova terra não tinha maná. Na nova terra não tinha cordonize. Mas na terra antiga era limitado, era deserto. Então o Senhor tem para você nova vida, mas tem posicionamento para acessar os frutos. Para acessar os frutos. Acessa, entra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, gere isso.
gere isso. Quando Elias liberou a palavra que ia chover para o rei Acabe, a Bíblia diz que ele subiu no monte e que ele foi orar. E ele mandou o moço dele olhar, olha lá, vê lá. Ele falava assim, não vejo nada, não tinha nenhuma nuvem. Depois de 3 anos ou 3 anos e meio, eu nunca lembro. Ele falou, volta lá. Na 7ª vez, ele falou assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele falou assim, aí Elias falou assim, vai chover, a chuva está vindo. Mas antes disso ele já tinha liberado a palavra. Mas debaixo da palavra liberada, eu preciso continuar gerando intercessão. Preciso continuar gerando em posicionamento, em uma nova estrutura. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, Deus tem preparado para mim e para você. E para mim e para você, meu Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E a gente pensa tanto, né, Mariana? Né, Tiago? A gente pensa tanto. Mas Ele faz muito mais do que você tem pedido ou pensado, conforme o poder dEle que opera em você, para o propósito e para o tempo dEle para você, do jeito que Ele quer, não do jeito às vezes que a gente imagina. O Senhor está fazendo algo novo. E acessa, entra, e eu quero no nome de Jesus orar ainda. Senhor, depois nós vamos adorar, mas Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, haja no nosso meio nessa manhã. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, haja no nosso meio nessa manhã, haja nas nossas vidas, haja sobre as famílias dessa igreja, haja sobre as pessoas que estão aqui, aqueles que vão ouvir, haja, Senhor, haja luz, haja restauração, haja ressurreição, haja mudança, haja libertação, haja luz, haja, dos sepulcros chamamos para a vida, dos sepulcros chamamos para a vida, da tristeza chamamos para a alegria, vestes de louvor, olhos de alegria, vestes de louvor, olhos de alegria, vestes de louvor, olhos de alegria. Cessamos a reivindicação do passado, cortamos o acesso do inimigo através do passado, declaramos as nossas dores, os nossos opositores estão diante do juízo de Deus, Senhor, estão diante de Deus, e nós declaramos uma sentença sobre os opositores que se levantaram para nos marcar, para nos manietar, para nos limitar e nos impedir. Declaramos, estão sentenciados diante do tribunal de Deus, nós declaramos em nome de Jesus, o acesso a Jesus, a vida abundante. Amém, amém. Diga comigo, o acesso de Satanás, do diabo, está fechado, está bloqueado. Mas diga, o acesso de Deus está ligando a vida ao meu corpo, aos meus sentidos, aos meus ouvidos, aos meus olhos, à minha percepção. Deus está ligando um novo acesso espiritual. Olha aqui para mim. Quando você precisa acessar o seu sangue, o que faz? Eles colocam para que você não seja toda hora picado, eles põem um acesso. Sim ou não? Porque toda hora você vai receber por aquele acesso tudo aquilo que você precisa de medicação, nutrientes. Meu irmão, Deus está botando um acesso em você. Tudo que você precisar, Ele vai acessar você por este lugar, pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pela sua boca, e Deus vai estar trazendo e promovendo coisas novas para você. Olha o que diz essa parte dessa estrofe: torna o luto em festa. Ele não vai tornar, Ele torna, é presente. É no momento que Ele está dizendo: eu acesso para você. Lugar de luto, eu trago agora óleo de alegria, trago festa para você. Lugar da dor, eu trago conforto, trago consolo, trago ânimo. Amém? Você pode receber isso no seu espírito. Você tem um acesso espiritual.
Deus te deu um acesso pelo novo e vivo caminho do seu sangue. Você vai acessar trono. Filho tem lugar de acesso a trono. Meu irmão, pega esse lugar que é seu, que é nosso, é dos filhos, é da casa, é do Senhor, que é o banquete que Ele abre. E você vai declarar, marchando, não é marchando só por fora não, é marchando por dentro, se posicionando. Estão falando que os pastores vão ungir, já estão caminhando, orando, liberando. Deus vai nos guiando, Deus vai nos dirigindo, amém? Vamos lá? Vamos lá? Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Diga mais uma vez, traz. Traz o luto em festa, Deixa a trocando. vergonha em glória. Ele está trocando pelo acesso. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Tu podes fazer, Senhor. Traz a vida ao sepulcro, Vida. faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor. Pode Só o Senhor. fazer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor faz. Pode fazer. Hoje, essa manhã, Pode o Senhor está dizendo: eu estou fazendo, eu estou mudando, eu estou trocando. A Cíntia teve uma visão no seu espírito e ela vai compartilhar aqui. Fica com seus olhos fechados. No louvor, eu não sei se mais alguém teve essa impressão. Eu via como se fossem dois frutos, né? Sabe aquela ameixa seca, o maracujá seco, assim? Eu via isso no meu espírito. E agora eu tive uma impressão de vestes esfarrapadas. E eu quero te convidar nessa manhã para entregar esses frutos velhos, entregar essas vestes esfarrapadas. O Senhor tem frutos novos para você. O Senhor tem novas vestes para você. Feche os seus olhos e faça essa oração. O Senhor não está se importando com a forma como você vai orar, com a forma como você vai falar. Mas existe uma dispensação da parte de Deus nessa manhã. E é uma oportunidade. A gente precisa acessar a oportunidade. Senhor, nós entregamos, Senhor, os nossos frutos velhos, os nossos frutos antigos. Entregamos as nossas vestes esfarrapadas, Senhor, porque o Senhor tem vestes de príncipe. O Senhor tem vestes de príncipe para você, querido. O Senhor tem vestes de princesa para você. Senhor. Senhor. Jesus. Jesus. Senhor, meu Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Aleluia. Para a gente encerrar esse tempo, mas como nós temos falado, que Deus começa a trazer, não termina aqui na reunião. Amém? Você vai continuar sendo acessado pelo Senhor e vai ser um acesso de Deus também para abençoar outras pessoas. Essa semana, o Cleito sempre tem postado no nosso grupo de homens. Meu irmão, se você não está lendo aquele devocional, você está perdendo. Obrigado, irmão. Hermínio, no devocional que ele compartilha, eu não sei se foi ontem, anteontem, ele estava falando que tudo que é entregue para Deus não precisa ser conquistado.
Ana, a estéril, pediu um filho para Deus. Deus deu, ela falou, vou te entregar, Senhor. Samuel foi nos homens, os profetas mais, de relevância para o povo de Israel. Nenhuma palavra dele caiu por terra, irmão. Sabe por quê? Tudo que é entregue para Deus não precisa ser conquistado. Seu filho foi entregue para Deus? Fique no posicionamento, porque ele não precisa ser conquistado, porque ele já é do Senhor. Deus leva a sério o que ele pede e o que a gente entrega. Nossas contas, nossos... Irmão, você já entendeu, eu não vou ficar te chovendo no molhado. Mas escute, por favor. Entrega para Deus os frutos velhos, para que venham os frutos novos. Porque quando Israel cessou o maná, a Bíblia diz, chegou o tempo dos frutos novos. Para de ficar cessando coisa que Deus já falou, já cancelei, já perdoei, já para com isso. Entra numa estação de coisas novas, de liberações novas para a tua vida. Não converse mais com tua alma, com teu eu, com que está fora, desalinhado do propósito de Deus. Amém? Diga assim, eu entrego. Eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que leva o meu nome. Amém? Meu irmão, se já é de Deus, não precisa ser conquistado. O que vai ser conquistado é o que ainda não é de Deus. E Deus tem acessos que Ele quer chegar. Amém? E Ele vai chegar nesses acessos através da minha vida e da sua vida. Se alguém não foi ungido, quiser vir aqui na frente, nós queremos, não como uma forma costumeira, mas liberar essa unção sobre você. Amém? Essa é uma capacitação. Se você não foi ungido por algum acaso, quiser vir, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque, Senhor, nós temos motivos, Senhor, para nos alegrar em Ti. Nós somos essa Tua noiva. Senhor, que um dia fomos estéreis, mas hoje, Senhor, somos daqueles que dão muitos frutos, dão muitos filhos. Eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, da sua casa, da sua família. Senhor, eles gerando e frutificando muitos filhos para a Tua glória. Muitos e muitos se achegando. Muitos e muitos, Senhor, se achegando à mesa do banquete, à casa paternal. Em o nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, na Tua presença, que nós somos enriquecidos. Somos, Senhor, supridos, sustentados. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque esses paralíticos somos nós. Ainda que por tantos anos estávamos impossibilitados, mas o Senhor nos faz aqueles que tomam o seu leito e andam, e começam a falar, e começam a dizer, e começam a comunicar. Nós falaremos das boas novas, falaremos de Jesus, falaremos desse evangelho. Muito obrigado, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Jesus. O amor de Deus e as consolações do Espírito, o amor do Pai, amém? E as consolações do Espírito sejam conosco hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém, amém? Glória a Jesus Cristo. Shalom, uma excelente semana. Fica ligado, o acesso está aí dentro de você. Receba e dê. Doe vida, abençoe, em nome de Jesus.